Salve, galera. Bom, aqui é o professor Leandro Trevisan e hoje a gente vai falar sobre um assunto da área criminal, a microbiologia forense, beleza? Então, vem comigo para conferir. Microbiologia, então, vem de micros, pequeno, bios, vida, logo, ciência, forense, fórum, né? Ok? Então, a microbiologia forense nada mais é do que uma ciência, ok? Que estuda os conhecimentos da microbiologia, bactérias, fungos, entre outras coisas, ok? A microbiologia teve a sua origem em 1660 pelo inglês Robert Hooke, que teve a genial ideia de criar o microscópio, beleza? E aí foi, então, sendo investigado, né, tudo assim por diante. Surto de doenças infecciosas representa a constante para o risco global, assim como o coronavírus, agora em 2020, né, que foi investigado, inclusive, se ele era uma doença bioterrorista, ok? Armas biológicas. As armas biológicas, galera, foram usadas várias, né? O antrax, né? Entre outras armas, então, biológicas, né? A gente vê algumas, né? De armas biológicas. A gente teve várias, né? Várias armas. Vários exemplos. Vou citar alguns para vocês, né? Bombas, por exemplo, de o antrax, que a gente falou, né? A peste negra também pode ter sido uma arma, o coronavírus, tá? Entre outros aí, fazem parte do bioterrorismo, tá bom? Então, alguns vírus de gripe, né, outras coisas aí também fazem parte, tá, das armas biológicas, tá, ok? Na Segunda Guerra Mundial, 95% dos soldados americanos saíam ao combate e acabavam com uma infecção, tá? Na Guerra da Coreia também aconteceu isso, em 1950, e na Guerra do Vietnã, a malária, então, né, foi criada, tá? Então, tem uma teoria que existe uma ilha nos Estados Unidos, chamado de Ilha Plus, tá? Tem um artigo sobre isso, né, artigos aí sobre isso, que eles criam vírus e bactérias para usar contra a população, né, com armas biológicas, tá? Então, armas biológicas são vírus, bactérias, fungos que são lançados na atmosfera, tá? Então, por exemplo, teve um caso de pessoas com negros, né, que eles colocaram o vírus da sífilis nesses caras, tá? E eles foram infectados e eles foram estudados, né? Outro foi um vírus lá, acho que se eu não me engano, da AIDS, em deficientes físicos, deficientes, pessoas com deficiência, a pessoa morreu, logicamente, né? E entre outros aí, tá bom? Então, o bioterrorismo é essa disseminação, tá? A gente tem o exemplo da Ilha Plus, nos Estados Unidos, que fala bem isso, tá? Então, pode ser religioso, ideológico, entre outras coisas que vem perturbar a nossa razão social, tá bom? Isso pode ser através de plantas, animais também, tá? Não só vírus e bactérias e fungos, tá ok? E aí, o exemplo mais clássico de bioterrorismo é o antrax, que foi na carta, né? Chegou cartas na Casa Branca e aí, né, estava infectado com um vírus, ok? O controle de doenças dos Estados Unidos, o CDC, diz que tem 3 grupos biológicos: os que afetam o ser humano, os que afetam a agricultura e a pecuária, os que afetam os 3, tá bom?
Então, esses são grupos, né, biológicos que afetam a sociedade e os nossos animais aí que a gente usa para consumo, tá bom? Aí a gente tem algumas características e alguns tipos de vírus. A categoria A resume agentes biológicos considerados de alta categoria, né, que são potentes para matar. Aí a gente tem, então, são facilmente, né, leva à mortalidade, tá? A gente tem o anthrax, o Bacillus anthrax, o botulismo, que é por fungo, teve contaminações já, né, de botulismo nos Estados Unidos, através da água, né, entre outras coisas. A peste, tá? A peste negra, né, peste bubônica, tá? A tularemia, que é um outro tipo de doença, a varíola, certo? A gente está tendo aqui na cidade de Ourinhos a doença mão-pé-boca por causa de fertilizante contaminado na água, que foi culpa de uma empresa, tá? Que, né, a gente não pode citar o nome, tá? Mas por conta de fertilizantes, né, a água da cidade foi contaminada por um agente, certo? B, aqueles que são reagentes de pequena prioridade, tá? Pode causar só doenças mesmo, intoxicação por salmonela, shigella, mormo, que são doenças de cavalos, tá? E algumas outras doenças aí, certo? A Escherichia coli, que teve surtos enormes já nos Estados Unidos, acho que até no Brasil mesmo, surtos de E. coli, né? Que dão diarreia, mata aí, né? E a pessoa, ela começa e ninguém sabe de onde veio, e aí vai ver o saneamento, coisas é, erradas na água, né? Através de estações de tratamento aí, tá bom? E a letra C, né? Que são os emergentes, e aí a gente tem pandemias, né? De pandemias variadas, gripe, coronavírus, né? Entre outros, que também entram nessa categoria de bioterrorismo ou até, né? Tá ok? Então, para a gente diferenciar bioterrorismo de biocrime, bioterrorismo move um terrorista em suas crenças e ideologias. O biocrime faz o criminoso ir lá e fazer mesmo o crime, e contaminar e fazer tudo o que ele deve, tá ok? Nas investigações forenses de microbiologia, a gente tem a seguinte questão: a cena do crime, o local, né, logicamente, as práticas de custódia da cadeia, né, o que vai acontecer, a coleta e o manuseio, a amostra, né, análise química da água, do solo, do alimento, seja lá o que for, ok? Interpretação de resultados e aí a sentença no tribunal, então, tudo bem? E aí a gente tem na cadaverização, tá? O pós-mortem, né? Onde é eliminado também parasitas, né? Entre outras questões aí que a gente falou, né? Que pode contaminar também a população, tá? Por causa da questão do contágio, ok? E aí a gente entra em alguns delimitantes. A putrefação, a primeira é a cromática, tá? Putrefação que ocorre entre 36 horas no máximo, fica uma mancha verde no abdômen, tá? Por produção de hidróxido de enxofre, hidreto de enxofre, desculpa. Formação de sulfometahemoglobina, então a pessoa começa a ficar verde, né? Tá? E aí o Clostridium perfringens, que é o que faz isso, tá bom? A gasosa, 36 horas, causa inchaço, né, no corpo, e a fermentação do corpo, então, né, para que isso comece a liberar gases, né, até explodir o corpo mesmo, tá bom? A colectiva é 72 horas, já vai começar a necrosar o tecido, né, vai expor as bactérias, então, tá? E a gente entra na esqueletização para terminar, que já é o estágio, né, final, tá bom? Paleomicrobiologia,
Paleontologia junto, né, obviamente, é o estudo de corpos e tecidos mumificados por questões parasitológicas, tá? Então, contaminações que teve de peste negra e outras coisas, tá bom? Então, vai, né, que ter essa questão, né, de avaliação, né, de avaliação desses corpos, né, cadaverizados, para que haja, então, a análise, né, do que foi acontecido, tal, das pandemias aí que aconteceram, né, entre outras coisas, tá? Então, por exemplo, o coronavírus vai ter alguém lá no futuro que vai estudar, vai chegar, vai estudar esses corpos e vai ver que o vírus tal, né, contaminou a população, ok? Então, armas químicas, né, biológicas, em 1975 entrou em convenção as armas biológicas em vigor, tá? Então, isso é crime, tá? Considerado crime agora. Ninguém sabia antes, né? Mas agora é um crime, tá? E aí a gente tem os agentes, né, microbiológicos, lactobacillus, salmonella, Schistosoma mansoni, anthrax, Clostridium botulinum, Yersinia pestis, que é a peste negra, o vírus do Ebola, que tem contaminado a África, né? Peste aviária, bovina, desculpa, entre outros aí, ok? E aí é analisado o que disso? Os linfócitos, né? Células de contaminação aí, então, e os anticorpos desses vírus por bioluminescência, que é uma técnica, tá bom? E aí as outras técnicas microbiológicas também, que a gente vê aí sempre, né? De plaqueamento, entre outras coisas, ok? Então a gente tem casos, a peste bubônica, lá na Inglaterra, na Europa, né? Que ninguém sabia o que estava acontecendo, e no fim era contaminação de ratos no saneamento básico, né? E claro, a culpa foi, né, do governo, obviamente, tá bom? O Fat Duck, que gerou um vírus também, né? Lá na Inglaterra, por peste aviária, ok? Em São Paulo, né, superbactérias no Hospital Salvalos, que começou a contaminar os pacientes, e aí descobriram que tinha uma superbactéria mutante, né, nesse hospital, e aí matou, já tinha matado um monte de gente, né, não tinha mais jeito, tiveram que interditar o hospital, tudo, ok? O antrax, a carta de antrax, né, nos Estados Unidos, como a gente vem falando desde lá do começo, tá? Que contaminou, né, ali a Casa Branca e todo um contexto de bioterrorismo. Causou mortalidade, né, e muitas doenças lá por causa do pó do antrax. Tudo bem? Então, pessoal, nossa aula é isso, tá? A gente vai ver um vidinho agora para a gente encerrar nossa aula, tá? Vamos falando um pouquinho sobre a microbiologia também. Vamos lá, então. Justamente com a nos dias
Anthrax, galera, que a gente falou.
É isso aí, galera. Essa foi a nossa aula, então, de microbiologia forense. Espero que vocês tenham curtido. Então, até a próxima. Valeu!